Oi pessoal, eu sou a professora Luzilete, vou trabalhar com vocês o componente de ciências. Na aula passada, a gente falou um pouquinho sobre as partes que compõem o nosso rosto, vocês lembram disso? Lembram que vocês tinham que inclusive fazer uma atividade para casa, que era desenhar as partes que compõem a sua cabeça? Que partes estão na cabeça? E que eu disse para vocês que vocês tinham que olhar para o espelho e desenhar exatamente como vocês viam? Foi fácil? Foi difícil? Vocês precisaram de ajuda ou fizeram sozinhos? E a hora de pintar a cor da pele, como é que foi? Encontrou um lápis que chega perto da cor da sua pele? Misturou alguma cor? Como é que foi? Né? É estranho a gente ter que se olhar e se desenhar, não é verdade? Mas vocês sabiam que na história da arte, muitos pintores, muitos artistas plásticos fizeram seu autorretrato? Alguns fizeram olhando para o espelho, se desenhando, se pintando, outros fizeram o desenho a partir da forma como eles se viam. Sabia disso? Então essa atividade que você fez, que parece tão difícil, é uma atividade bem antiga. Há muito tempo se faz isso, tá bom? E hoje nós vamos então para a nossa página do livro, vamos lá, vamos ver qual é a página de hoje, né? Hoje nós vamos então ali para a atividade da página, deixa eu olhar o número desta página aqui, 141. Então, olha lá, que vai falar de uma coisa chamada simetria, né? Simetria significa como se eu passasse uma linha que me dividisse no meio e tudo que eu tenho de um lado, eu tenho que ter do outro. Isso é simetria. Igualdade, né? Tem que ser igual. Eu não posso ter um braço de um lado e dois braços do outro, né? Simétrico significa que eu tenho o que eu tenho de um lado, eu vou ter do outro. Nós já vamos falar sobre isso. Vamos acompanhar o texto aqui com a professora. No personagem que vocês montaram, quer dizer, vocês não montaram, mas tem uma proposta ali no livro que é para vocês montarem um personagem, um boneco. E depois a gente vai ver isso e você pode fazer na sua casa. Vai perguntar se os braços ficaram iguais, vai dizer que provavelmente não. Por quê? Porque quando vocês montarem o boneco, cada pessoa aí da sua família vai montar uma parte do boneco. E aí eles vão perguntar lá, será que as pernas ficaram iguais? Será que os braços ficaram iguais? Aí o autor diz assim, que provavelmente não. E que isso acontece também no corpo das pessoas, né? Por exemplo, um dos nossos pés é um pouco maior que o outro, mas nós nem sempre percebemos. Então lembra lá, se eu passar uma linha no meio do meu corpo, tudo que tem de um lado tem do outro. Mas nem sempre os tamanhos são iguais. Às vezes, tem lá, que ele está falando, tem um pé que é um pouquinho maior que o outro e a gente nem percebe. Sabe quando que a gente percebe? Quando a gente compra um sapato ou um tênis novo. E aí tem um pé que não incomoda, mas o outro incomoda, como se o tênis estivesse pequeno ou como se o tênis estivesse um pouquinho grande, né? E aí que a gente percebe que o tamanho dos nossos pés não são iguais. Porém, no geral, os dois lados de um corpo são muito parecidos. Essa semelhança chama-se simetria. Então vamos ver aqui, o autor colocou para nós a borboleta e um ser humano, estão vendo? E ele dividiu a borboleta no meio. Olha lá, tudo que tem de um lado tem do outro. Independente se é um pouquinho maior ou um pouquinho menor, o que tem de um lado tem do outro. Vamos ver, ó. Deste lado a gente tem duas manchas, do lado de lá a gente tem duas manchas. Deste lado a gente tem, parece um olho, mas não é um olho, né? Nós sabemos que essa é a textura do corpo desta borboleta. De um lado a gente tem um olho, do outro lado a gente também tem um olho. Ó, deste lado nós temos a parte de cima da borboleta, do lado de lá também tem a parte de cima da borboleta. Aqui, eu vou ter as asas de baixo, né? Olha aqui, essa asa de baixo, ela tem como se fossem dois olhos, estão vendo? Então, do lado de cá, a asa de baixo também, só que a gente já sabe que não são olhos, né, pessoal? São as manchas, é como se fosse a decoração da borboleta, né? Então, olha lá, que bacana. Aqui a simetria do ser humano, a mesma coisa, olha lá. Se eu tenho uma orelha aqui, eu tenho uma orelha ali. Se eu tenho um braço aqui, eu tenho um braço ali. Se eu tenho uma perna aqui, eu tenho uma perna ali. Então, isso é simetria, significa que um lado é semelhante ao outro. Vamos seguir ali, ó, com a lupa na mão. Com a lupa na mão significa que nós vamos ampliar o nosso conhecimento. Daí diz assim, ó,
Só que vocês não vão poder fazer, óbvio, na escola, porque vocês estão em casa e muito provavelmente vocês também não estão podendo sair de casa. Mas caso vocês possam sair de casa, ir até o quintal ou ir até ali o jardim do condomínio, né? Enfim, diz o seguinte: caminhe e procure simetria na natureza. Como? Pode ser em folhas, em flores, em pequenos insetos como a joaninha. Então eu posso, por exemplo, pegar uma folha de árvore ou de qualquer outra planta e dividi-la ao meio e observar se um lado é semelhante ao outro, né? Converse em casa sobre essa simetria. Faça isso com a tua família. Proponha aí com as pessoas que estão junto com você de procurarem coisas na natureza que vocês possam comparar os dois lados. Lembra da linha imaginária, né? Ninguém vai matar a joaninha para separar a joaninha em duas partes, hein, pessoal? É para observar o que ela tem de um lado, o que ela tem do outro. Depois desenhe um desses seres em uma folha de papel e escreva o nome dele. Então, se eu peguei lá, por exemplo, uma folha de árvore, né? Vou lá pegar a folha, vou imaginar uma linha simétrica, uma linha que divida ela ao meio, né? De cima para baixo, e vou ver o que tem de um lado e o que tem do outro. Comparei, colo a minha folha, escrevo lá folha ou desenho folha. Ah, era uma joaninha que eu encontrei. Então, eu olho para a joaninha, observo o que tem de um lado, o que tem do outro, escrevo lá, joaninha. Ah, professora, eu não tenho uma joaninha, né? Mas eu tenho aqui em casa um cachorrinho. Será que dá para fazer de conta que ele tem uma linha imaginária? Claro que dá, né? Então você vai passar uma linha imaginária ali do focinho até o rabo do cachorro e ver o que tem de um lado, o que tem do outro, né? É isso que vocês vão fazer, tá certo? E para a gente treinar isso, na página 141 tem uma sugestão de atividade que nós vamos fazer juntos. Olha só. Vejam só, aqui é que eu vou marcar, eu não queria marcar para não separar, mas só para vocês terem uma ideia, tá bom? Eu tenho uma linha aqui, essa é a linha imaginária que divide o meu desenho em duas partes, tá bom? Então, o lado de lá tem que ter o mesmo desenho do lado de cá, certo? Então, como é que nós vamos fazer isso? Olha lá. Então, a minha linha imaginária, ela segue passando por aqui, certo? Certo? Certo, né? Então, olha lá, eu vi que aqui eu pintei um quadrinho, pulei um e chego na metade, não é isso? Então, eu vou fazer a mesma coisa do lado de lá. Tô na metade, vou pular um e vou pintar o próximo. Porque o que tem do lado de cá tem que ter do lado de lá. Muito bem. Aí vocês têm um quadrado amarelo. Eu não tinha amarelo, então eu usei o roxo, tá bom? E vou seguir usando o roxo para representar o amarelo. Então eu vejo que aqui, ó, pertinho da minha linha simétrica, eu tenho o preto e tenho o amarelo. Então o que eu vou ter que fazer? Do outro lado da linha, o preto e o amarelo, né? Que eu tô fazendo de roxo porque eu não tenho amarelo. Certo? Vamos seguir? Vamos lá. Então, desse lado aqui, ó, eu tenho a metadezinha, pertinho da linha da simetria, e mais dois quadradinhos pro lado. Então, eu vou pintar a metadinha. E mais quantos pro lado? E mais dois pro lado. Olha lá. E mais dois pro lado. Certo? Aqui eu tenho a metadinha. E ó, 1, 2. Então, quantos eu vou ter? 1, 2 quadradinhos. Certo? Olha ali embaixo. Ali embaixo eu tenho a metadinha. E tenho 3 quadradinhos vermelhos. Olha lá. 3 quadradinhos vermelhos. Então, 1, 2, 3 quadradinhos vermelhos. Do lado de cá, olha lá, eu tenho a metadinha, onde está passando a minha linha da simetria. Aí eu tenho o quê? Tenho um vermelho, então, um vermelho. Aí eu tenho um preto, olha lá, ó. Então, um preto. E aí eu tenho 2 vermelhos, então, 2 vermelhos.
Muito que bem. Agora eu tenho preto aqui pertinho da minha linha, do meu eixo. E tenho quantos vermelhos? 1, 2, 3, 4. Então vamos lá, gente. 1, 2, 3, 4. Olha lá. 4. Estão vendo? Ótimo. Vamos seguir. Aqui eu tenho a metade, pertinho da minha linha. E aí eu vou ter um vermelho. Então, se eu vou ter um vermelho, vou ter um preto, muito bem. Vou ter mais um vermelho. E mais um vermelho. Mais um vermelho. Estamos quase terminando a nossa simetria, hein? Olha aqui. Metadinha. E aí eu tenho quantos vermelhos? 1, 2, 3. Então, 3 vermelhos pro lado de lá também. 1, 2, 3 vermelhos. Uma metadinha. E quantos vermelhos? 2. Então, pro lado de lá vai ter que ter 1, 2. Estão vendo? Olha lá. Olha lá. Fizemos, claro que o de vocês ficou muito melhor que o da professora, porque a professora foi só fazendo os risquinhos, né? Mas o de vocês com certeza ficou muito bonito. E aí a minha pergunta é, que animal formou aí na simetria de vocês? Que animal é esse, gente? Que animal que formou? É uma borboleta esse animal? Não, né? É uma o quê? Uma joaninha. Então vamos escrever lá, ó. Tá perguntando que animal foi formado? Escreva o nome dele. Então eu vou escrever aqui. Vamos ver. Joaninha. Então olha lá, formou uma joaninha. Muito bem, certo? Gostaram dessa atividade? O que vocês acharam? Fácil? Difícil? Vocês conseguiram entender o que é simetria? O que tem de um lado? O que tem do outro? Que simetria é essa linha imaginária, né? Que divide a gente em duas partes. E o que eu tenho de um lado, eu vou ter semelhante do outro lado também. Tá certo, então? Vocês gostaram? Como é que foi? Tá fácil? Tá difícil entender o que é simetria? Ficou claro para vocês que tudo que tem de um lado tem do outro? Então é isso, pessoal. Hoje a nossa aula foi sobre simetria. Na próxima aula a gente se encontra e vamos continuar esse estudo sobre o nosso corpo. Um grande abraço e até lá!